Olá, Planicatchers! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Excel. Ok, vamos ver então as atividades. Aqui na atividade 1, vamos ler o enunciado, aí a gente aplica aqui os comandos. Então ele está falando assim: utilizando os operadores de comparação, aplique as funções e compare os valores abaixo, da esquerda para a direita. Então a gente tem aqui um campo para a gente usar o operador maior, depois menor, depois o igual, depois o diferente, depois o maior igual e depois o menor igual. Ele está pedindo também aqui para a gente aplicar a função fórmula texto, para a gente conseguir ver a fórmula que a gente está utilizando. Então ele tem aqui 5 maior que 7. Né? Então é assim que a gente tem que construir aqui. Então ele pôs 5 e o 7. Aí a gente vai colocar igual 5, né? Então a posição D14, né? Aí eu vou colocar o som de maior, porque ele está falando maior aqui. Eu vou fazer essa comparação. D14 maior que E14. Então 5 maior que 7. Aí ele vai retornar aqui para a gente ou verdadeiro ou falso. Né? Então se eu der Enter, ele retornou falso. Por que ele retornou falso? Porque não é verdade, né? 5 ele é menor que 7. Então, por essa comparação ter sido falsa, ele retornou falso. Vou colocar aqui então a função fórmula texto. Então, igual fórmula texto, marco aqui em falso e entro. Então, ele me retornou a fórmula que eu estou utilizando. Igual D14 maior que E14, tá vendo? Então, agora a gente vai fazer as verificações, né? As comparações, e ele vai retornar se é verdade ou não. Nessa próxima aqui, então, está perguntando: 9 é menor que 3? É verdade essa comparação? Vamos ver aqui utilizando a fórmula, então. Igual, eu vou comparar a posição D16 é menor, esse símbolo aqui que é o menor, é menor que E16? É verdade isso? D16 é menor que E16? Vamos verificar. Não, né, gente? 9 não é menor que 3. Por isso que deu falso. Se eu for aplicar aqui a função fórmula texto, essa aqui é a fórmula. D16 menor que E16. Ok? Então tá certo. Aqui agora, igual. Opa, tem que ser aqui na célula de baixo. Igual. Está perguntando aqui 5, né, que é a posição D18 é igual a 5. No caso, a posição E18. É verdade, né, gente? Então ele retornou aqui verdadeiro. Então 5 é igual a 5. Vou utilizar a função fórmula texto. Marco aqui e Enter. Então ele deu a fórmula que a gente utilizou. Aqui agora, 100 é diferente de 3? É verdadeiro ou falso isso? Vamos verificar. Então a posição D20 é diferente de 3, posição E20? Verdadeiro. Então a gente pode ver que 100 é realmente 100 é diferente de 3, né? A fórmula que a gente utilizou, a função fórmula texto, marco aqui, ele me retornou D20 diferente de E20. Igual, então, 100 maior ou igual que 3, 100 maior ou igual que 43. Então marco aqui no 100, vou utilizar o operador maior ou igual, eu utilizei dois operadores aqui. 43. É verdade isso ou não? Nesse caso é verdade. Então, retornou verdadeiro. Vou utilizar igual fórmula texto, né? Marco a posição G22, que é onde está a fórmula que a gente acabou de usar. E eu consigo ver, então, a fórmula que eu apliquei aqui. A última, né, ele está perguntando: 23 é menor ou igual que 76? Então, coloco igual. Marco no 23, que é a posição D24. Coloco o sinal menor ou igual, que é os operadores de comparação. Vamos comparar então D24 com o E24. É menor ou igual? É, né, gente? Então ele retornou o verdadeiro. Vou puxar a fórmula que eu utilizei aqui. Então foi igual, fórmula texto.
e pego a função que eu utilizei. Então, observa que a gente pegou aqui verdinho, né? Então a gente fez tudo certo. Então a gente obteve aqui a pontuação. Então aqui a gente vai aprender um pouco mais, né, sobre como comparar esses valores e verificar se ele vai retornar verdadeiro ou falso. A partir desse resultado, futuramente a gente vai conseguir retornar alguma coisa, né? Mas no geral, inicialmente a gente entender essa lógica aqui. Então essa foi a primeira atividade. Vamos para a atividade 2. Eu sou o Planigato e vejo vocês no próximo nível.